Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje e nos próximos 3 vídeos nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos vídeos e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai dar um panorama geral do livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Você já deve ter ouvido esse versículo, você já deve ter lido esse versículo na sua Bíblia. Então esse versículo, assim como tantos outros versículos que você conhece de cor, por exemplo, aquele que fala do cordão de 3 dobras, sobre aquele que fala o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e tantos outros, você vai encontrar no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro que fala da sabedoria humana. O livro de Eclesiastes é um livro para pessoas maduras, diferentemente do livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito para pessoas imaturas, foi escrito para jovens ou para adolescentes que querem adquirir sabedoria e fazer boas escolhas na sua vida. O livro de Eclesiastes é uma ponderação de pessoas maduras acerca da vida, do sentido da vida, acerca da sabedoria humana, acerca da vaidade humana, acerca das questões do dia a dia, do trabalho, do casamento e das relações de amizade, enfim, das coisas que acontecem no dia a dia da vida humana, e entendendo que tudo isso não passa de uma questão de vaidade humana muitas vezes, e que, na verdade, o maior valor que nós podemos ter é temer ao Senhor, é seguir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e acreditar piamente que Deus tem propósito, tem um final para as nossas vidas e que tudo não termina aqui. A ideia do livro de Eclesiastes é ponderar sobre essas questões, né? Ele coloca em questão, por exemplo, que a sabedoria é a coisa mais importante de tudo, mas ele também chega ao entendimento de que tanto o sábio quanto o tolo vão chegar ao fim da sua vida. E depois disso, o que acontece? Então, estar com o Senhor, confiar no Senhor, acreditar no Senhor é uma das grandes ponderações do livro de Eclesiastes. Acredita-se que o autor do livro de Eclesiastes é o Salomão, por causa do capítulo 1, por exemplo, que ele se considera filho de Davi, o descendente de Davi, mas há teorias também que dizem que Salomão não escreveu o livro de Eclesiastes, foi outro autor lá alguns séculos depois que escreveu o livro de Eclesiastes e deu a entender que era Salomão que tinha escrito tal livro. Mas a gente considera realmente que Salomão, pela tradição, que Salomão foi o autor do livro. Existe uma crítica judaica para se determinar se um livro era considerado inspirado ou um livro apócrifo. Inclusive, por exemplo, o livro de Sabedoria de Salomão é considerado por eles um livro apócrifo, um livro histórico, dá para se usar e utilizar em certos momentos, mas não é considerado um livro inspirado, o livro de Sabedoria de Salomão, porque lá eles têm certeza que não foi Salomão. Então, para eles, os judeus, a autoridade de um livro da Bíblia está totalmente ligada à autoridade que aquela autoria, que aquele autor do livro tem. E Salomão tem uma certa autoridade bíblica. Ele recebeu de Deus sabedoria para escrever tanto esse livro como o livro de Provérbios, como a maioria dos provérbios, por exemplo. Então ele tem uma certa autoridade para escrever, para ser inspirado por Deus para escrever. E por isso eles consideravam o livro de Eclesiastes um livro inspirado por Deus. E consideravam, por exemplo, o livro de Sabedoria de Salomão um livro apócrifo, usado nas Bíblias católicas, você vai encontrar lá, mas nós protestantes e os judeus não acreditam que esse livro seja inspirado, foi escrito por outra pessoa que colocou a autoria como se fosse de Salomão, mas não é a autoria de Salomão. Então, nós acreditamos que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. E você conhece toda a história de Salomão. O Salomão foi um rei, ainda jovem, que pediu a Deus sabedoria para poder governar. E ele recebeu a maior sabedoria de todos os tempos. Mas mesmo assim ele não soube usar essa sabedoria para fazer boas escolhas. E o uso dessa sabedoria muitas vezes o afastou de Deus. Fez ele casar com mulheres estrangeiras por acordos políticos, mesmo sabendo que Deus tinha prometido para ele paz sobre a sua vida e sobre o seu reinado. Mesmo assim, para fazer acordos políticos e para ter paz com alguns lugares, ele escolheu casar com essas mulheres, permitiu que essas mulheres trouxessem os seus ídolos e ele mesmo fez templos e adorou esses deuses. Então ele se afastou de Deus. A sabedoria de Salomão muitas vezes o afastou de Deus. E nós acreditamos, eu acredito, que ao final da sua vida, Salomão escreve esse livro de Eclesiastes como uma forma de arrependimento e ponderação de tudo que ele viveu, mesmo com toda a sabedoria de Deus, tudo que ele viveu foi vaidade e não passava de vaidade. E sobre vaidade nós vamos falar
vídeo especial aqui dentro desse período que nós vamos falar sobre Eclesiastes. Então Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, no meu entendimento, no final da sua vida, fez uma ponderação, uma forma de arrependimento de tudo que ele tinha vivido e todo o tempo que ele tinha gastado correndo atrás do vento. E na verdade, que ele tinha que mesmo é que ponderar nas coisas do Senhor, fazer boas escolhas de acordo com a sabedoria do Senhor e viver a sua vida debaixo da santidade de Deus, porque isso que é valoroso para a vida humana. Então foi mais ou menos sobre isso que o livro de Eclesiastes escreve. Espero ter te contribuído contigo quando a gente lê o livro de Eclesiastes. A gente vai falar um pouquinho mais, ainda mais 3 vídeos sobre Eclesiastes, mas a partir daqui, desse panorama, você já consiga, ao ler Eclesiastes, já observar essas questões da vida de Salomão no final da sua vida, alguém que já é maduro ponderando sobre a vida. E que nós que somos maduros em Cristo, possamos o tempo todo ponderar sobre a vida e fazer boas escolhas com a sabedoria de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.